Louvamos ao nosso Deus por esse primeiro domingo do ano, onde já estamos dispostos a adorar o Senhor e a servi-lo mais esta etapa das nossas vidas. Vamos, irmãos, orar ao Senhor mais uma vez, agradecendo por esse tempo e pedindo que Ele nos auxilie no estudo da Sua palavra. Deus amado, nós queremos agradecê-lo mais uma vez por esse dia, te louvamos por esse novo ano, te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem propósitos e nós queremos, em nome de Jesus, que esses propósitos sejam cumpridos por cada um de nós, cada um desempenhando seu papel na vida e traduzindo as realidades do reino em todo momento da nossa existência. Que o Senhor nos ajude nos enfrentamentos que já estão programados para esse ano. Que o Senhor nos fortaleça o coração, a alma, e que possamos, ó Deus, a cada dia continuarmos vibrando com as realidades do reino e com o Senhor do reino. Nós queremos, ó Deus, engrandecer o Teu nome durante esse novo ano. Pedimos, ó Pai, uma bênção especial para as programações que estão sendo traçadas, definidas para a igreja nesse novo ano. O Senhor nos ajude e dê, ó Deus, os frutos que virão desses momentos especiais na vida da igreja. Abençoa os pastores que estão chegando, o Senhor esteja abençoando ricamente a vida desses irmãos e da mesma forma acompanhando aqueles que já estão no campo, que saíram daqui. O Senhor dê a eles também o cuidado especial do Senhor para o seu ministério. Em nome de Jesus nós te oramos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, nós vamos voltar ao nosso estudo da vida de Davi. Nós deixamos Davi nos dando a certeza e as razões pelas quais ele era chamado o homem segundo o coração de Deus. E nós queremos trabalhar um pouco mais sobre a vida de Davi, porque Davi, para mim são três caminhos diferentes que o Espírito de Deus registrou na palavra. Primeiro, aqueles que você lê a vida deles e diz assim: puxa vida, eu nunca vou alcançar esse nível de espiritualidade. Então nós olhamos pessoas de alto nível de espiritualidade com Deus e de vida com Deus. Então você fala: olha, eu vou perseguir esse negócio, mas eu me conheço. Vai ser difícil eu chegar perto dessa pessoa no estilo e na maneira de vida que Deus deu a ela. Há do outro lado também aquele que você fala assim: puxa, ele superou a mim nos pecados, nas ambiguidades, e aí você fala: esse cara não dá para... Mas há aqueles que falam: puxa, como ele parece comigo, como que ele tem tudo a ver comigo. Então eu vejo Davi dessa maneira. Davi é o homem segundo o coração de Deus, e não foi ele que deu esse título a ele mesmo, foi o Senhor que deu, e referendou muitos séculos depois da morte dele lá em Atos. O próprio Espírito Santo faz isso. E Davi é um homem como eu e vocês. Um homem que teve os seus momentos de profunda intimidade com Deus, viveu uma vida em intimidade com Deus, apesar dele mesmo, e teve momentos de vergonha, dor, de falhas pessoais. E nós entendemos que Davi é parecido comigo e com você. Às vezes nós estamos em profunda adoração e devoção a Deus,
Em outros momentos parece que nós perdemos aquilo e estamos a ponto de duvidar do que Deus é capaz de fazer. Em momentos as nossas bocas proferem palavras de gratidão e de adoração e de louvor a Deus. E em outros momentos a gente solta cada coisa que nós nos envergonhamos. Então Davi é essa pessoa que traduz ao meu e ao seu coração que os servos de Deus só são servos de Deus porque Deus nos aceita como tais. E Deus dilatou seu coração em direção a nós, e não há nada do que nós podemos fazer ou deixar de fazer que Deus vai rejeitar-nos. Deus nos recebeu, Deus nos ama, e Deus quer esculpir em nós algo que já está no seu coração. E Davi, ele traduz isso às nossas vidas. E eu quero hoje, já estudamos, parte da vida dele. E um dos momentos fantásticos na vida dele foi quando ele teve a chance de vingar-se contra o rei Saul. E a ele foi dada a oportunidade de matá-lo, porque Saul não sairia vivo daquela caverna, porque Davi era muito especial em espada, e Davi decidiu não matar Saul. Exerceu graça, misericórdia e sabedoria com relação a Saul. Davi não quis o reino antes que Deus o desse de verdade em suas mãos, e Davi exerceu amor, perdão, estendeu as suas mãos em direção a Saul. E para mim essa é uma das características marcantes de Davi como homem segundo o coração de Deus. Há outras que ele se envergonha, e nós nos envergonhamos também, mas para mostrar a faceta humana da vida deste servo de Deus. Hoje eu quero conversar com os irmãos sobre, no capítulo 25 de 1 Samuel. Então, capítulo 25 de 1 Samuel. Eu quero ler com os irmãos alternadamente os 17 primeiros versículos deste capítulo. Capítulo 25 de 1 Samuel, do verso 1 ao 17, que aqui está o que nós vamos pensar hoje um pouquinho, pelo menos começarmos essa reflexão novamente. Ainda tem muito que estudar de Davi. Vamos colocar em pé, irmãos, para lermos alternadamente esses 17 versículos. Faleceu Samuel, e todos os filhos de Israel se ajuntaram e o prantearam e o sepultaram na sua casa em Ramá. Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. Nabal era o nome deste homem, e Abigail o de sua mulher. Esta era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de Calebe. Enviou 10 moços e lhes disse: subi ao Carmelo, ide a Nabal, perguntai-lhe em meu nome como está. Tenho ouvido que tens tosquiadores, e os teus pastores estiveram conosco, nenhum agravo lhes fizemos,
e de nenhuma coisa sentiram falta todos os dias que estiveram no Carmelo. Chegando, pois, os moços de Davi, e tendo falado a Nabal todas essas palavras em nome de Davi, aguardaram. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água, e a carne das minhas reis que degolei para os meus tosqueadores, e o daria a homens que eu não sei de onde vêm? Pelo que disse Davi aos seus homens, cada um cinja a sua espada, e cada um cingiu a sua espada, e também Davi a sua. Subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Aqueles homens, porém, nos têm sido muito bons, e nunca fomos agravados por eles, e nem de uma coisa sentimos falta em todos os dias de nosso trato com eles, quando estávamos no campo. Agora, pois, considera e vê o que hás de fazer, porque já o mal está, de fato, determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa. E ele é filho de Belial e não há quem lhe possa falar. Que Deus os abençoe através da sua palavra já abençoada. Pode sentar, queridos. Nós agora encontramos Davi numa situação diferente, em um conjunto de circunstâncias diferentes, em um estado de espírito totalmente diferente daquele homem segundo o coração de Deus. Nós encontramos Davi aqui permitindo que a raiva lhe controlasse. Então hoje eu quero conversar com os irmãos com o seguinte tema, analisando um homem irritado, com raiva. Um homem segundo o coração de Deus, que está num momento de raiva, irado. Alguma coisa foi dita, alguma coisa foi deixada de fazer, que desagradou esse homem segundo o coração de Deus. E que ele agora vai tomar algumas atitudes, e nós vamos analisar estas atitudes. Primeiro eu queria perguntar assim, alguém aqui tem problema com a raiva? Não precisa levantar a mão não, eu não quero saber, né? Ou seria melhor perguntar se alguém aqui não tem problema com a raiva? Ou seja, há alguém aqui que não tem problema com a raiva? Né? Eu acho que todos nós enfrentamos às vezes esses momentos de loucura nas nossas vidas. O problema é que nem sempre nós controlamos
a nossa raiva, que é o que deveríamos fazer. Era o momento em que nós precisamos controlar a raiva, porque se nós assim não fizermos, quando nós percebermos que estamos com raiva, nós já causamos destruição, devastação em uma escala nunca imaginada por nós mesmos. Alguém disse uma vez, a raiva é como fogo, finalmente morre, mas só depois de deixar um rastro tremendo de destruição. Então você, no seu momento de ira, de raiva, pode promover alguma coisa que vai causar destruição, vai causar problemas e dificuldade na vida de outros e na sua própria vida. E esse é o perigo da raiva. Por isso a Bíblia, irmãos, tem muito a nos dizer com relação a como controlar esta faceta do temperamento humano. Como é que eu vou lidar com isso? E a Bíblia se preocupa com isso, de Gênesis a Apocalipse, mostrando que nós temos essa faceta perigosa nas nossas vidas. Todos nós temos. E aqui nós temos um descendente de Caleb, um dos grandes homens que Israel teve, da visão de Deus, da realidade de Deus, por um lado. E por outro lado nós temos o homem segundo o coração de Deus. Um homem que iria ocupar um cargo muito importante e já estava ocupando como estrategista, como guerreiro, como general de um exército, como comandante de homens que tinham poder de manipular a espada, de matar, de destruir e de serem bons também. Então, Davi, esse homem crente, ele perdeu o controle da sua vida, no momento. Então, a gente precisa de pensar um pouco e aprender um pouco. Mas antes, eu quero ir à palavra para sabermos o que ela diz sobre a ira, sobre a raiva. Por exemplo, eu tenho, irmãos, isso faz parte da minha vida, eu não gosto de conviver com pessoas irascíveis. Aquela pessoa que no momento ela é extremamente boa e no outro momento ela está metendo o pé pelas mãos e acabando com tudo quanto ela tentou construir. Você não sabe se a pessoa está boa no momento que se aproxima dela ou se ela está irascível. Então é um momento da gente pensar e refletir sobre isso, cuidar do nosso coração e pensar nessa reflexão na vida de Davi. Então o primeiro texto que eu quero abordar com os irmãos é Efésios capítulo 4, verso 26. Efésios capítulo 4, verso 26. Então esse texto, Paulo está escrevendo à igreja de Éfeso e Paulo está aqui, irmãos, dando à igreja um caminhar, a diretrizes para um caminhar de santidade. Paulo está dizendo que nós vamos fluir na vida e que essa vida ela tem algumas realidades experimentadas por todos nós e que a gente precisa tomar cuidado com algumas destas realidades. E aí ele fala várias, começa lá no verso 17 e vai até o verso 32, falando sobre esta questão da praxis da vida cristã num dia a dia. Ou seja, quando falamos de santidade, falamos da transparência, da historicidade da vida de Deus através da minha e da sua história. Não é pegarmos uma auréola, não é pendermos a cabeça, não é mudarmos de voz, não é nascer asinha.
Não é nada disso. É que na vida, enquanto nós vivemos, nós temos a obrigação de historificar Deus através da minha e da sua história. Quando falamos de santidade, Paulo descreve isso aqui, não é nada de pôr num pedestal, de dizer, olha, esse camarada é muito santo, olha a cabeça dele, a voz dele, está até nascendo asinha, não é? Então essas pessoas não têm nada a ver com a santidade bíblica. Santidade bíblica é historificação, através da minha história, da vida de Deus. Então Paulo transmite isso. E uma das coisas que Paulo diz, lá no verso 26, é o que, irmãos? Pode ler. Então ele está dizendo aqui o seguinte, olha, ele está falando lá, quem mentia, deixa de mentir, fala somente a verdade, porque somos membros uns dos outros, ele apela para o corpo. E depois ele diz assim, irai-vos e não pequeis, e não ponha o sol sobre a vossa ira. O que ele está dizendo? No momento você vai ter vontade de matar, mas não mate. E nem dê guarida, não hospede esse sentimento no seu coração. Não fique mastigando esse negócio, porque isso faz mal. Pode até na hora que ele estoura, parece ser doce. Mas à medida que você começa a mastigá-lo, ele vai começar a ficar amargo e vai promover em você uma insônia tremenda. E à noite você vai arquitetar a partir do amargor, do rancor que está na sua boca. Claro que a boca é figurado, que está no seu cérebro. Então, Paulo diz assim, irai-vos, ou seja, esse momento de vontade de responder, de vontade de ter uma arma, de vontade de passar por cima, isso aí você vai ter. Paulo está dizendo que isso é um sentimento natural das pessoas. Mas ele diz assim, não deixa isto passar de um dia para o outro. Não dê hospedagem a esse sentimento. Não durma com isso na cabeça. Ou seja, ouviu, trabalhe na sua mente o que você ouviu, delete esse negócio, porque isso vai lhe fazer muito mal e você não tem como dimensionar as consequências se você deixar isso engravidar-se no seu coração. Você não tem noção do que pode vir a partir dessa gravidez da ira no seu coração. Mais um texto. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre isso aí? Eu vou passar rápido, irmão, só para a gente ter uma noção. A menos que tenha alguma observação, alguma coisa que eu não disse, que você pode dizer sobre o texto. Tem alguma observação sobre Efésios 4? Não? Então vamos para o próximo. Salmo 37, 8. Alguém pode ler. Salmo 37, verso 8. Então essa é a tradução, essa é NVI, na linguagem de hoje. Então como é que ele começa, minha irmã? Não fique com raiva, não fique furioso, não se aborreça, isso será pior para você. Só até aqui. Olha, não fique com raiva, não se aborreça, porque esse negócio vai estragar a sua vida. A outra tradução diz o que, irmãos? Atualizada. Para você. Então, olha, deixa a ira, deixa o furor, deixa a indignação, de forma alguma
Porque, não, deixe a ira, deixe o furor, deixe a indignação, porque isso pode fazer mal para você. Olha como a Bíblia é fantástica, irmãos. Não tem nada aquele negócio de não comer nada amanhecido, irmãos. Para com isso, tem micro-ondas. Depois da era do micro-ondas, você pode comer qualquer coisa amanhecida, congelada. Isso era na época que não tinha micro-ondas. Hoje tem. Para com esse negócio, não leva desaforo para casa. Isso é para pessoas não crentes. Pessoas crentes levam desaforo para casa sim, irmãos. E muitos. Deixa a ira sobre a cabeça daquele que provocou. Não leve para casa. Isso vai fazer mal a você. Isso vai fazer mal a você e a mim. Provérbios 14, 29. Olha como Provérbios traz uma... Pronto, essa também deve ser uma outra tradução. Hein? Atualizada? Não, então porque a ira pode ser traduzida como longânimo, ela foi traduzida como longânimo, porque você tem um longo ânimo, mas o certo, a tradução lá para entender do jeitinho é assim, aquele que é lento para a ira é de grande entendimento, mas o que é de ânimo precipitado exalta a loucura. É assim que está aí? Tá, então, mas não aparece a palavra ira, porque ele substituiu a ira pelo longânimo. Porque o fato de você não irar é o fato que lhe dá a longanimidade. Uma pessoa longânima é uma pessoa que não ira com facilidade, ela tem um ânimo estendido, longo, não é? Ela tem o start das suas reações, ele demora a disparar. E claro que dispara um momento, mas o único que não dispara é Deus, porque Deus é longânimo em sua essência. Nós não. Nós não somos longânimos em nossa essência. Nós somos irascíveis, porque a própria palavra diz que isso é possível na minha e na sua vida. Então, a pessoa que não é lenta em irar-se, primeiro, está chamando-a de que ela não tem um grande entendimento. Ou seja, porque a pessoa que trabalha isso tem um grande entendimento, mas a pessoa que é de ânimo precipitado, ou seja, vou passar por cima. Você já viu em trânsito, como é horrível o trânsito? O cara desce, chuta o retrovisor, e se esse cara está com um revólver lá dentro, ele pega no porta-mala e pá! Está feita a desgraça. Por causa de quê, irmãos? Por causa da porqueira de um carro que você pode jogar fora. Só por causa disso. Uma coisa que tomou lugar mais importante na sua vida. A porqueira de uma lata velha que vai enferrujar e daqui a 7 anos vai ficar velho. Vai arranhar, alguém vai passar um preguinho, uma tampinha nele, você vai ficar muito bravo, mas o filho vai jogar sorvete no banco, aquele banco chique, vai envelhecer essa porcaria. Vai envelhecer isso. Não vale nada, irmãos. Aí o cara fica nervoso, quebra o retrovisor do outro e leva um tiro na cara. E o outro vai preso, pai de família, que estava numa boa, saiu para comprar sorvete para os filhos. Matou um cara. Os dois que deram corda, foram precipitados e exaltaram a loucura. A loucura. Quarto texto. Alguma pergunta? Provérbios 19, 11.
Pode ler. Não, só um momentinho, irmã. Pode ler aí, minha irmã. Não, 19:11. Do homem. Isso. E a sua glória é? Tem alguma outra tradução aí? Ó, e já melhorou aqui. Qual que é? Pode dizer. É essa tradução, me dá aqui. Essa tradução aqui, você me jogou na fria aqui agora, me dando uma letrinha desse tamanhozinho, hein, Celi? Vamos ver se ele lê mesmo esse negócio. Essa tradução é a que mais aproxima do hebraico. Olha aqui, o entendimento do homem retém a sua ira. E a sua glória é passar por cima, sobre a transgressão. Ou seja, se você é um homem entendido, segundo as Escrituras, você é capaz de passar por cima da transgressão que lhe está sendo feita, e você retém, com a sua sabedoria, detém, põe um dique, com o seu entendimento, à ira. Diz para ela assim, daqui você não passa. E tem gente que conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos embora. Né? Então você faz isso, retém a sua ira e passa por cima da transgressão. Esse é o homem segundo a palavra de Deus. Esse é o homem que Paulo está falando lá em Efésios, para que possamos historificar Deus através das nossas vidas. É quando eu mostro ao mundo e às pessoas um conhecimento diferenciado. Conhecimento de Deus. Que eu posso parar e trabalhar essa realidade. Eclesiastes 7:9. Eu acho que é a sua tradução também que traz. Qual que é essa tradução? A Bíblia da Mulher? É uma boa tradução essa aqui para estudo, irmãos. É uma boa tradução. As irmãs aí podem adquirir, se quiser, uma tradução, principalmente no Antigo Testamento hebraico, que eles trabalharam muito bem. E claro, toda tradução tem alguma coisa ou outra. Por isso que é bom você ter muita tradução. Tem um CD aí com a Bíblia que é vendido pela Sociedade Bíblica do Brasil. Ela tem 40 traduções. Então é uma Bíblia que, se você trabalha bem com o computador, é uma Bíblia que pode lhe ajudar muito no estudo da palavra. Você não precisa ter lá 40 Bíblias na sua estante. Você pode ter um CDzinho que tem 40 traduções, chamado Bíblia Online. Pode pedir a Elda pode pedir direto da Sociedade Bíblica do Brasil e provavelmente vai vir com preço mais em conta. Eclesiastes 7:9, alguém leia. Olha, lá em cima nós já temos que o entendido retém a ira e passa por cima da agressão. Aqui ele está dizendo assim, olha, tome cuidado, não tenha pressa em irar-te, porque a ira abriga-se no coração, no íntimo do tolo, do insensato. Como diz a sua, Sueli? Deus abençoe, irmãos. No seio dos tolos. A mesma palavra, essa intimidade é dentro de, não é? Então, no seio dos tolos,
ou dos insensatos. Então, os sábios, segundo a sabedoria de Deus, exerce esse domínio sobre esse sentimento, essa faceta do temperamento humano. O Senhor Jesus Cristo também, lá em Mateus 5:22, fala alguma coisa com relação a isto. Mas Jesus fala de uma maneira diferente, mas também na mesma linha. E claro que o apóstolo Paulo é que está na linha de Jesus, não é Jesus na linha de Paulo, mas na mesma linha de pensamento, Jesus coloca a possibilidade de irarmos. Não fique você achando que quando você sente aquela pitadinha de ira, que você está pecando. Pecar é se você der corda a esse negócio. Essa sensação de ira, e alguém já diz até que tem ira santa. A ira santa é quando você tem vontade de situações extremas. É aqui que entra, mas mesmo respondendo, defendendo-se, não pode ser irascível. Eu preciso, não está comprando a briga, mas eu não posso reagir com ira. Eu posso reagir a uma injustiça, mas com habilidade, com caráter cristão, com atitude cristã. Eu posso, por exemplo, por que eu tenho que reagir a um camarada que me fechou no trânsito? Como é que eu faço isso? Eu vou para a banqueta, eu mando ele passar. Eu entro e falo assim, pode passar, companheiro. Não é por cima não, irmãos. Aí você tá caçando briga. É de lado. Você encosta e manda o cara passar. Porque se você mandar ele por cima, se ele for do mesmo nível seu, ele vai passar. E principalmente se o carro dele for maior. Né? Já aconteceu isso, né? O cara mandou passar por cima, o cara estava de caminhonete e tentou passar mesmo. Mas você mandou eu passar por cima de você. Isso, mandar passar por cima não é uma reação cristã. Você encosta e dê passagem para o cara. Você sentir que o camarada atrás de você, porque o trânsito é algo que tira a gente de... sabe por que isso acontece, irmão? Tem 2 lugares que nós nos desarmamos. 2 lugares. Um deles é atrás do volante. Você já notou, você já viu o cara limpando o nariz dentro do carro? Ele mete o dedão dentro do carro, as mulheres pintam, porque aquilo ali é o ambiente dela, ela está à vontade ali dentro. Então, no volante, nós somos o que somos. Pode olhar. A pessoa afoita no volante, essa pessoa que não respeita sinal verde, é o que ele é. É o que ele é. Ele desarma. Outro lugar é a quadra. A quadra de esporte. Sabe por que eu não gosto de esporte? Por causa disso. Eu não vou, nunca fui. Fui no seminário algumas vezes e me escandalizei. Não vou. Não vou porque eu não quero conceituar você lá na quadra. Porque lá você desarma. E lá é quem você é. É quem você é. Então, às vezes, nós respondemos como somos, irmãos. No volante lá. Você já viu o crente, o cara meteu o pé para valer e o outro vira atrás e pata de novo? Nele? Eu já vi isso. Na quadra, jogando pastores seminaristas. Continua assim lá ainda, Fernando? Continua assim ainda. Esses pastores... Na quadra nós mostramos nosso caráter. E atrás do volante também. Respeitando o sinal de trânsito, respeitando o outro, permitindo que o outro passe na sua frente, parando o trânsito para alguém passar na faixa
de pedestre. Tudo vai mostrar quem você é. Quem você é. No trânsito é o melhor lugar para você saber quem as pessoas são. Educadas, sem educação, cordiais, afetivas. A gente vai observando essa maneira. Então, claro que eu posso reagir, mas eu vou reagir à ira do outro, à provocação do outro, à injustiça do outro, com um caráter cristão. Eu fui chamado para historificar Jesus na vida. Claro que, assim como Davi deu um momentinho de loucura na vida dele, isso pode acontecer. Agora, eu não preciso de ter essa reação, irmãos. A Bíblia já diz que eu não devo ter. Diz que o sábio de verdade não é o que aprende com seus erros. O sábio de verdade é o que aprende com os erros dos outros. Eu não preciso de errar para aprender. Eu posso olhar para a orientação bíblica e não errar. Isso aqui é o manual do fabricante, irmãos. Deus sabe quem nós somos. E todos nós somos iguais, embora sendo diferentes. Mas não tem, irmãos, alguma coisa em mim e você que é o mesmo funcionamento. Nós funcionamos da mesma maneira. Só que com algumas diferencinhas mínimas. Mas nós somos pecadores e agimos assim, não é? Vamos ver lá Mateus 5, 22. Eu, porém, vos digo. Isso é lindo. Vou ler com os irmãos. Como é interessante essa questão de Jesus. Quem pode mudar o testamento, irmãos? O testador. Às vezes nós ouvimos Jesus dizer assim, foi-lhes dito isto, eu porém vos digo. Ele está mudando. Ele está mudando o que foi dito. Ele está complicando mais a situação. Porque ele traz não só para um nível intelectual, mas ele traz para um nível prático. Ele pega aquilo que as pessoas dizem, a lei diz assim. Aí Jesus diz assim, a lei diz assim, mas eu porém vos digo, vá praticar esse negócio no dia a dia. Deixa eu mostrar para vocês como é que isto funciona no dia a dia. A vida de Jesus, irmãos, veio exatamente dizer para mim e para você que o Antigo Testamento, ele é para ser historificado na vida. Não é para ficar você decorar os 10 mandamentos e ficar com ele na cabeça decoreba. É para você vivenciar, é para você trabalhar. Nós estamos estudando isso na quarta-feira. A realidade, a atualidade, a contemporaneidade daqueles princípios que Deus colocou lá atrás. Que são tão importantes para mim e para você hoje quanto foi para Israel. Porque hoje eu e vocês temos uma leitura daquele texto sagrado que Deus já deu, que Jesus já deu, que o apóstolo Paulo deu, e nós estamos trazendo isso para uma caminhada com o Senhor. Mas veja o que o Senhor Jesus disse aqui, eu quero o 21, porque parte do 21. E aí ele vai dando essa coisa. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo, que não é chegado a um tiro na cabeça do camarada. É que a sua vida, o seu relacionamento interpessoal um com o outro, está no mesmo peso dos mandamentos. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Jesus está dizendo aqui, viu, Edmeia, que alguém pode provocar a nossa ira com motivo. Eu posso irar-me com motivo. Eu posso estar certo na minha ira. Agora,
Eu preciso trabalhar essa realidade. Jesus está dizendo que, sem motivo, por besteira, então quem irá contra o seu irmão estará sujeito ao julgamento da mesma maneira que aquele que matou. Da mesma maneira. E quem proferir um insulto, aqui está. Está aquele que é insultado, injuriado, e aquele que injuria. Aquele que provoca a ira, irmãos, está no mesmo time. Ele não tirou a responsabilidade do outro. Ele está dizendo assim, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito ao julgamento do tribunal. É aquele lá de não matarás. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Ou seja, está vendo que Jesus complicou a coisa? Jesus diz, não matarás não é um mandamento para só decorar. Há uma realidade na vida para ser vivida a todo tempo. Nós teremos esses enfrentamentos, irmãos. Jesus não diz que isso vai passar de uma maneira leve. Nós vamos ter dificuldades em administrar os nossos temperamentos. Nós carregamos isso, somos humanos. E isso aí é desde os primórdios. Os filhos de Adão e Eva tiveram problemas com esse temperamento. Tiveram problemas. E nós que somos descendentes deles, lá já diluindo essa realidade, trazemos esses mesmos problemas. Jesus, Salomão e todos os escritores, o Espírito Santo de Deus, diz que assim seria, na minha e na sua vida. Nós teríamos momentos de termos domínio próprio sobre essa faceta do temperamento que é a ira. Eu quero, irmãos, então hoje, o tempo passou, falar sobre esse episódio na vida de Davi para a gente tirar algo prático. Diga-me. Não tem problema. É porque não estão em todos os manuscritos. É porque está em alguns manuscritos. É porque é o seguinte, irmãos, no Novo Testamento é mais fácil. O Novo Testamento tem vários manuscritos. O Antigo Testamento é mais difícil porque não tem todos. Mas o Novo, então em alguns manuscritos vem a palavra sem motivo. Em outros manuscritos essa palavra não aparece. Mas os tradutores, quando pegam esses manuscritos, em um tem, em outros não tem, e que isso não diminui a questão do texto, não fere o texto, eles incluem. E na revista atualizada, eles colocam entre parênteses. Em outra, entre colchetes. Em outra, eles colocam livremente. Não tem, isso é só uma questão do tradutor. Mas, para mim, o sem motivo e com motivo, a ação é a mesma. Porque atenua, o senhor acha que atenua a reação? Não, isso, mas a palavra é assim. Não, o sem motivo aí é que dá ao senhor a possibilidade de irar-se com motivo. Com motivo. Mesmo sem motivo, tem muita gente que ira por besteira. Tem gente que ira sem motivo. Ou nunca aconteceu isso com você? Uma besteirinha que acontece, que não é nem com você, que você mal entendeu, você mete o pé pelas mãos e vai embora. Não, aí é o peso do julgamento. O que Jesus está dizendo é o seguinte, se você ira com motivo e dar a guarida, aí você vai ser pego do mesmo jeito.
Se você ira sem motivo, vai pegar do mesmo jeito. O fato é que você precisa controlar a sua ira. O tom do Antigo e do Novo Testamento é isso. Irar, todos nós temos a possibilidade de irarmos. Mas a ira de Deus é outra história. A minha e a sua ira é pecadora. A ira de Deus é contra o pecado. Mas por quê? Porque a natureza de Jesus revolta-se contra o pecado do homem. A ira de Deus, ela é baseada na sua santidade, no seu caráter. Então o Deus irado e o grande sermão de todos os tempos, pregado, e que até hoje, só você ler para você ver, até hoje provoca, só de pensar nele eu estou arrepiado. Que é a do Jonathan Edwards, pecadores nas mãos de um Deus irado. Diz que quando ele estava pregando esse sermão, as pessoas seguravam nas colunas, apavorados. E se você lê o sermão hoje ele tem publicado em português, tem para tudo quanto é lado. Se você leia num quarto fechado, como se você estivesse ouvindo a pregação. Não deixa nada tirar a sua atenção. Leia esse sermão em atitude de culto. E depois você me conta o resultado. Só lê. Leia a mensagem com atitude de culto. E depois você me conta o que aconteceu com você. Diga, meu irmão. E também, o Heber, que o que carrega essa palavra no texto é que Deus, aqui Jesus está dizendo assim, vai ter um momento que você vai irar, e você vai ter razão nisso. Por exemplo, o seu irar com razão é uma ira normal, mas eu irar sem razão é pior ainda. Agora, o que eu não posso é cultivar isso. Em momento nenhum a Bíblia diz para eu cultivar essa realidade. Você pode ter as suas reações naturais, vontade de meter o pé na barraca e tomar água, tomar um banho frio, fazer qualquer coisa para desvencilhar isso. Mas sair, assoviar, cantar, qualquer coisa que você faça para tirar isso. O fato é, não deixe isso azedar a sua vida. Não deixe. Quem levantou? Sim, minha irmã Cleide. É a fruto do Espírito Santo. Sim, senhora. Você falou, é isso aí. É isso aí. Então precisamos trabalhar isso nessa perspectiva, sim, não é? Então, esse episódio na vida de Davi vai dar a mim e a você motivos para analisarmos o nosso coração e vermos não só o problema da ira, mas também das suas consequências, que muitas vezes nós não medimos. Então vamos considerar a ira de Davi. Eu quero considerar com os irmãos a ira de Davi. Qual o motivo da sua ira? Davi vai para o sepultamento de Samuel. Davi vai, Samuel morre. E Davi vai ao sepultamento. E com todos os seus homens. Claro que não poderia ser diferente. Samuel foi o homem que deu a Davi a realidade do reino de Israel. Foi o porta-voz do projeto de Deus para a vida de Davi. Samuel foi quem o fortaleceu, e muito do conhecimento, da habilidade de Davi foi aprendido com esse velhinho. Davi aprendeu
com Samuel a servir a Deus. Então Davi vai ao sepultamento de Samuel. Samuel morre, Davi vai ao sepultamento. Aí depois que Samuel é sepultado, Davi vai para o deserto. Ele vai morar lá com os seus homens, escondido lá, porque ainda há intriga entre ele e Saul. Ele não resolveu esse problema. Então o que acontece com Davi? Davi, 2 Samuel capítulo 20, 1 Samuel capítulo 23, Davi gasta o seu tempo, parte do seu tempo, envolvido em briguinhas ali daquelas etnias ali no deserto. Pode ler 1 Samuel 23, que dá-nos esta leitura. Então Davi trabalha essa realidade ali envolvido em algum conflito com aquelas tribos da área onde ele estava. E, em segundo lugar, Davi servia como força de proteção para os pastores daquela área do Carmelo ali. Toda aquela dimensão, como Davi tinha a sua habitação ali, Davi servia-se como uma milícia. Mas uma milícia do lado bom. Davi e seus homens ajudavam os pequenos pastores a não serem roubados. Porque o exército de Davi era um exército mau. A Bíblia não diz quantas pessoas eles mataram. Mas eles eram temidos. Muito temidos. Davi era muito temido por toda aquela região. Então o que Davi fazia? Davi protegia as pessoas. E Nabal desfrutou disso. E Davi usava essa realidade para manter-se. As pessoas davam a ele recompensa pela proteção dada e Davi ia se mantendo. E o que aconteceu? No verso 4 do texto em que nós lemos, de 1 Samuel 25, diz que Davi ouviu no deserto que Nabal tosqueava as suas ovelhas. Então o que Davi fez? Davi pegou alguns dos seus moços e os enviou a Nabal. Ou seja, Davi manda um pedido de ajuda, né? Porque era o tempo em que Nabal estava agora com os seus pastores, tosqueando as ovelhas e até matando, fazendo um churrasco. Ele mesmo diz que matou algumas das vacas. Então, Davi manda uma palavra, não é? Envia os seus homens a Nabal com uma saudação cortês. Davi não... Pode olhar aí a partir do verso 5. Davi em momento nenhum foi agressivo com Nabal. Davi pergunta, como está você? Ou seja, Davi sabe que os tosqueadores estão lá, foi dito a ele que os tosqueadores estavam lá, e no verso 6, ele lembra a Nabal, 6 e 7, que o que eles fizeram. Olha, no 6, direis aquele próspero, em outras palavras diz aquele rico, em outras traz a noção do que é de fato no hebraico, aquele abastado. Não é? Paz seja contigo, e tenha paz com a tua casa, e tudo que possuis tenha paz. Ou seja, você recebe uma saudação dessa, é uma saudação amigável. Não tem como ficar nervoso com a saudação dessa, não é? Verso 7. Tendo ouvido que tens tosqueadores, e os teus pastores estiveram conosco, nenhum agravo lhes fizemos, e de nenhuma coisa sentiram falta todos os dias que estiveram no Carmelo. Ou seja, o que Davi está dizendo para Nabal? Olha,
nós protegemos os seus pastores. Nós protegemos as suas ovelhas. Nós protegemos o seu gado. Vocês estiveram aqui pastando, trouxeram-os para pastar aqui no nosso, no Carmelo, e nada lhes foi roubado. Nada lhes foi roubado. Ou seja, o que Davi está dizendo? Olha, nós protegemos o seu rebanho. Davi não fez nenhuma exigência, mas ele pediu a Nabal que fizesse a coisa certa. Olha o verso 8. Pergunta a teus moços, e eles te dirão, aos moços de Nabal, achem mercê, pois os meus moços na tua presença, porque viemos em boa hora, ou seja, no momento da colheita dos lucros, da contabilização dos lucros. Dá, pois, a teus servos e a Davi, teu filho, qualquer coisa que tiveres à mão. Ou seja, Davi está dizendo assim, nós lhe prestamos um serviço. Nós abençoamos vocês. E a gente vive de oferta. Claro, Davi não plantava, não. Então nós vivemos de oferta. Então mande uma ofertinha para Davi, teu filho. Olha, isso é fantástico, irmãos. Que coisa maravilhosa essa cortesia de Davi, não é? Mas aí o que acontece, irmãos? Ao invés de Nabal responder em gratidão, ele responde a Davi com palavras duras. Isso aí é que Nabal ficou irado sem motivos. Sem motivos. Só porque ele é avarento. Avarento. Então, na hora de dividir, isso aí é um problema com todas as pessoas e com o ímpio é pior, irmãos. Na hora de dividir os lucros, na hora de dizer assim, fulano foi muito importante nesse resultado que eu estou tendo hoje. Uma das melhores coisas, irmãos, que está sendo implantado nas empresas é a divisão de lucros, a participação nos lucros da empresa. Senhor, mas isso é uma filosofia, privatiza o lucro e socializa o prejuízo. Mas não deveria ser assim, né? É o contrário, tem que ser o contrário. Não é compartilha-se o lucro e privatiza o prejuízo, né? Então, a questão, irmãos, é essa de poder dar ao funcionário parte dos seus lucros. Mas Nadab não pensou assim. Então ele responde ao verso 9 a 11. Então Nadab despeja em cima dos servos de Davi, que deu a ele essas palavras e ficaram aguardando uma resposta. Então no verso 10, Nabal responde aos moços de Davi dizendo, quem é Davi? Ou seja, na hora de construir, eu sei quem é. Na hora de pagar, eu nem sei o nome. Quem é essa pessoa? Né? Na hora que eu estou com dinheiro no bolso, com o resultado do trabalho da pessoa, eu a desconsidero. Então, a primeira coisa que Davi recebe aí é uma desconsideração. Inclusive, banido do seu rol de conhecimento. Nabal pode não ser amigo de Davi, mas ele foi abençoado e beneficiado pelo serviço e o trabalho de Davi. E quem é filho de Jessé? Ou seja, irmãos, em momento nenhum, alguém disse para ele, Davi, filho de Jessé. Davi, teu filho. Davi se coloca, porque é assim a cultura judaica. O mais velho, de maior posição, todos os outros são filhos. Somente quando você vai pedir alguma coisa. Então dizer assim, o teu fulano, Ezequiel, o teu filho, isso dá à pessoa, ao que está acima, superioridade, e ao que está embaixo, humildade.
Olha, eu estou precisando da sua ajuda. Então teu filho vem aos teus pés pedir ajuda. Então ninguém falou que ele era filho de Jessé. Então Nabal sabia que era Davi, mas o desconsiderou voluntariamente, o baniu naquele momento. Mas o que acontece mais no verso 10? Muitos são hoje em dia os servos que fogem ao seu senhor. Chamou Davi de rebelde. Chamou Davi de rebelde, desertor, alguém que não ficou na casa do seu servo, que deveria ser do seu senhor, que deveria servi-lo, mas não o fez. Verso 11: tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reis, que degolei para os meus tosqueadores, e o daria a homens que eu não sei de onde vêm. Ele sabia sim, irmãos. Ele sabia. Nabal sabia onde Davi morava. Nabal sabia de onde Davi vinha. Nabal sabia tudo de Davi, mas ele não faz a coisa certa com Davi. Hein? Mas vamos lá, vamos caminhar um pouquinho mais aqui, Ana, que eu vou trazer tudo desse negócio aqui. 2 perguntas, irmãos. Ou 3 perguntas em 2. Você alguma vez já foi injustiçado assim por alguém? Ferido por outra pessoa, maltratado, mal entendido, descartado, teve o seu nome maculado. Qual foi a sua resposta? Se você já teve. Qual foi a sua primeira reação quando você teve algo parecido assim com Davi? Você fez algo para alguém, e aí na hora da gratidão, aí a pessoa nem sabe quem você é. Faz de conta que não sabe. Muito embora você sabe que ela sabe. Mas não deu a mínima. Não respondeu de maneira correta. Então aqui, irmãos, o homem segundo o coração de Deus dá evasão à sua carne, porque é isso que acontece conosco. Quando temos algo parecido, nós ficamos irados. E aí, dizemos e fazemos coisas que nós teremos que nos arrepender depois. Porque são coisas que não têm nada a ver conosco. Alguém já diz assim, a raiva gerencia tudo muito mal. Ou seja, parece que o que nós fazemos no momento de raiva não tem nada a ver conosco. E a raiva começa a ditar as normas de como você deveria agir. Então, tem uma história que eu acho interessante. Quem já leu os grandes conquistadores, tem uma história de Alexandre o Grande, que Alexandre conseguiu conquistar todo mundo conhecido da época, mas ele não conseguiu conquistar o seu próprio temperamento. Diz que Alexandre o Grande era irascível. E ele tinha um amigo de infância, que era um dos generais do seu exército, que chamava Cletus. Cletus. E Cletus estava numa festa dada por Alexandre para os oficiais do seu exército. E Cletus bebeu, e todo bêbado perde também a noção do que deve fazer. E ele tirou algumas brincadeiras com Alexandre, e Alexandre não gostou, e do lugar onde Alexandre estava, ele lançou mão da sua lança e jogou contra Cletus. Segundo os seus historiadores, ele queria apenas assustá-lo.
mas acertou Cletus e o matou ali na hora. E isso corroeu Alexandre por dentro durante todo o restante da vida de Alexandre. No momento de bobeira e de bebedice do seu melhor amigo, ele fez algo que ele se arrependeu a vida toda e tentou correr atrás de tudo isso. Se nós não podemos controlar a nossa raiva, a nossa ira, você pode ter certeza que ela vai controlar-nos. É aquilo que a irmã Cleide diz, ou você tem um controle do Espírito Santo para ajudar você a controlar a sua ira, e às vezes justas, e às vezes sem motivo, porque pode começar a observar, vocês são familiares, dê uma sondada na vivência diária, e quando estiver acontecendo alguém irando na sua casa, sem motivo, lembre-o disso. O lugar mais fácil de lembrarmos é no convívio mais íntimo, é no rol mais íntimo. Olha, não haveria necessidade de você estar como você está. Nós temos uma facilidade tremenda de fazer isso. Então, nós precisamos controlar, irmãos, com motivo, sem motivo. A Bíblia diz que a ira é algo que precisa ser controlada, porque senão ela vai controlar-nos. Ela vai ditar as normas. E aí não vai ser só Alexandre que vai amargar decisões no momento impensadas, loucas, insanas, enquanto irado. Próximo domingo nós vamos trabalhar a reação de Davi à ira. Aí que vocês vão ver as loucuras. E é do meu jeitinho, eu e vocês, por isso que eu gosto de Davi, leio Davi, estudo Davi, porque ele parece muito comigo. E se parece comigo, parece com vocês. Porque nós somos todos iguais, irmãos. Não tem nenhuma diferença. A única diferença é que eu estou em pé aqui, falando a vocês, e vocês estão sentados aí, ouvindo-me. Essa é a única diferença hoje aqui de manhã. Mas nenhuma outra há. Então vamos pensar sobre isso. Você pode controlar a sua raiva. Não deixa o sol se pôr. Está dizendo assim, não deixa durar o dia todo. Não leva isso para o travesseiro, irmãos. Não leva. Você não vai dormir. E no dia seguinte você vai estar com vontade de matar. Né? E se tiver oportunidade você vai fazer isso. Eu já ouvi, irmãos, só para dizer para os irmãos que não há diferença. Eu já ouvi de pastores, pessoas conceituadas, dizendo assim, eu tive vontade de passar o carro por cima dele. Eu, se tivesse uma arma, teria matado-o. Eu não só quis, mas eu fiz. Peguei-o para o colarinho, desci-lhe o braço. Eu já ouvi isso. De pessoas que ocupam liderança, que você diz, pastor, para. Se fosse o leilão, ia dizer, para, pastor. Ele tem uma mania de dizer assim, mas é verdade. Então, irmãos, o que nós precisamos, você não está imune a isso. Talvez Deus vai lhe dar a chance de executar esse domínio hoje ainda. Hoje ainda. Que pode ter certeza não está longe disso acontecer. Nós estamos na vida e as coisas acontecem, fluem, não é? Então, quem sabe você vai ter a oportunidade de dominar a sua vontade de enforcar hoje.
Ah, então, provocou. Ah. Ah. Então. Depois que foi fechando. Não, isso é do diácono e do presbítero. Conta aí, Heber. Veja o que o Heber fez. Conta, Heber, a sua. Vai, Heber. Fica em pé, Heber. Está falando você falar mais alto. Então, tá vendo? Momento, se você, esse camarada do outro lado, é dos 3-7 também, tá a desgraça feita. Então, veja que é trânsito. Trânsito é algo, fica atento, ligado, porque vai requerer de nós controlar isso a qualquer momento, irmãos. Eu me lembro dos meus pais brigando. Eu já falei isso aqui, talvez minha mãe esteja assistindo, tá, tem uma em Uberaba aqui. Dos meus pais. Às vezes pegavam prato assim, bah! O prato no chão, porque minha mãe estava brava com meu pai. Então, pá! Quebrava. Eu falava, gente, que palhaçada. Eles vão ter que comprar outro prato. Vão ter que comprar outro prato. Você quebrou o prato também, Regina? Um radinho. Tá. Pessoal, antes dela vir para a igreja, não esqueça disso, né, Regina? Vai. Um radinho que você gostava muito. Sim. Tá. Compra outro. Eu achei que era você que tinha jogado na parede. Alguns de vocês já jogaram celular assim no chão, debulhou o celular, nada, né? Vocês não fazem isso. Quando não conhece, pá! Aí depois você lembra que tem que comprar outro celular. Bate porta, não é? Bate porta. Dá murro em porta também, né? Pá! Né? Então são coisas assim que controle esse negócio, irmãos. Controle, porque isso aqui é o que Deus está querendo dizer para mim e para você hoje de manhã. Talvez 2014, Deus vai nos dar experiências para controlarmos isso. Quantas coisas, e aí depois a pessoa fala assim, não queria fazer isso. Eu imagino Alexandre o Grande no sepultamento, no velório do seu amigo. Tentando o tempo todo dizer que não era isso que ele queria fazer. E às vezes nós falamos, não era isso que eu queria fazer. Olha, eu passei por cima dele, mas não era isso, que eu só queria dar um susto nele. Não é assim, irmãos, que funciona. Às vezes as consequências da nossa ira não podemos dimensioná-las.